Cartilhas do ABC, tabuadas das 4 operações, cadernos de caligrafia. Quem foi alfabetizado há mais tempo talvez ainda tenha a lembrança desse material didático impresso, usado nos primeiros anos de ensino no Brasil de antigamente. Olá, amigos da história! Vamos começar pelas cartilhas, manuais escolares para aprendizagem da leitura desde o período colonial lá com os jesuítas. O alfabeto era apresentado em grupos de letras para a formação de sílabas e de textos religiosos, escritos também em latim. No começo do século XIX, os manuais usados para ensinar a ler e escrever vinham de Portugal, pois até o ano de 1808 era proibida a publicação de livros nacionais, o que só mudaria com a chegada de Dom João VI ao Brasil. Então, os professores aqui é que produziam o próprio material para alfabetizar e usavam também as cartilhas portuguesas, como a Cartilha Maternal, do poeta português João de Deus. Por essa época começaram a ser apresentados os métodos de ensino com base no nome de cada letra do alfabeto e o processo de soletrar para decifrar a palavra. Por exemplo, bola, B-O-B-O, L-A-Lá, ou Lê-A-Lá, como diziam os mais velhos. Bola. A coisa foi evoluindo com a publicação de material produzido no Brasil e o ensino investiu no trabalho simultâneo da leitura e da escrita, também no chamado método fonético para conhecer os sons das letras e fazer a combinação desses sons, até que a criança pudesse ir formando sílabas, montasse frases e assim por diante. As cartilhas passavam também a vincular uma imagem à primeira letra da palavra, que podia ser vogal ou consoante, e ao som que ela fazia. Mas olha, esse modelo mais tradicional de alfabetização herdado das antigas cartas do ABC durou muito tempo, até mais ou menos a metade do século XX. Ao mesmo tempo em que surgiam novos métodos para leitura mais fácil e rápida, fosse em casa ou na sala de aula, fosse na zona rural, na cartilha da roça, ou para alfabetizar adultos com a pioneira Cartilha do Operário, e a popular Cartilha do Povo, que chegou a ter mais de 10 milhões de exemplares, segundo a editora. E até mesmo cartilhas que ensinavam sobre os cuidados com a higiene. E chegamos às últimas décadas do século XX com as cartilhas ilustradas, que também já traziam atividades. Já a aprendizagem da escrita era aperfeiçoada nos famosos cadernos de caligrafia, que exigiam habilidades motoras e muito treino para a representação caprichada das letras maiúsculas e minúsculas, cheias de curvas e voltinhas. A técnica indispensável antigamente levava em conta os cuidados com a posição do corpo do estudante na carteira, do papel e do lápis ou da pena, quando ainda se usava bico de pena. Na década de 1930, com o surgimento da chamada Escola Nova, a caligrafia inclinada dos séculos passados foi dando lugar a uma escrita com letras mais verticais. E depois de passar os primeiros anos imitando essas letras no papel pautado, com exercícios repetidos várias e várias vezes, o aluno podia, enfim, usar uma caneta e criar a sua própria caligrafia, o seu próprio estilo de escrever. Os estudos caligráficos também tinham finalidades práticas, como confeccionar cartazes, produzir convites e elaborar cartas, por exemplo. Isso quando eram comuns as cartas escritas à mão. Finalmente, responda rápido. Quantos são 9 vezes 7? Quem tinha a tabuada gravada na memória não errava essa, porque era assim mesmo que a tabuada funcionava. Os estudantes decoravam as tabelas das 4 operações fundamentais da matemática: somar, diminuir, multiplicar e dividir. Os algarismos de 1 até 10 eram apresentados por colunas e linhas definidas de acordo com o tipo de cálculo que seria feito. Esse método de fazer contas veio desde os
dos antigos babilônios, gregos, egípcios e chineses. Aliás, a palavra tabuada vem de tábua. Na Grécia, eram usadas tábuas de argila ou de pedra para fazer cálculos. Cálculos, palavra latina diminutiva de calx, de onde vem o termo cal, ou pedra calcária. E o filósofo e matemático Pitágoras, do século VI a.C., criou então as tabelas com as operações. A tabuada, que era a calculadora dos povos antigos para o comércio, por exemplo, para adicionar os resultados da colheita ou subtrair o número de escravos e tudo mais que pudesse ser contabilizado. Muitas vezes o nome era associado ao número que servia como base para o cálculo utilizado em todas as operações. Então havia a tabuada de 3, a tabuada de 8 e por aí vai. E quando o professor queria tirar a prova dos 9, ele tomava a tabuada, ou seja, perguntava o resultado de determinado cálculo. E ai daquele que não tivesse a resposta correta na ponta da língua. Era palmatória, puxão de orelha, surra de régua. Mas calma, não ocorria em todos os casos, claro, e isso foi mudando. Eram outros tempos, nem sempre saudosos, e nestes velhos manuais ficaram registrados os vários passos do processo da educação no nosso país. Muito obrigada por assistir. Deixe um like, por favor, se gostou deste vídeo e se inscreva para acompanhar as novidades. E até a próxima com uma história a mais.